Olá, estamos de volta. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Unifacema. E o tema de hoje, ele gera muitas dúvidas, expectativas e até uma certa ansiedade. Vamos falar sobre o futuro das profissões, o que realmente o mercado de trabalho espera de um engenheiro. E para falar sobre essa temática, o nosso convidado tem tudo a ver com isso. De aluno a profissional, ele é egresso do Unifacema e atualmente é coordenador dos cursos de Engenharia Civil e Engenharia Elétrica. O nosso convidado é o professor Paulo Ricardo. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado a todos pelo convite, participar desse episódio desse podcast do Unifacema. Para mim é uma satisfação imensa falar da engenharia, visto que a gente é formado na área, e estou aqui para passar para vocês um pouco da nossa experiência, da nossa visão de mercado e o que reserva aí para a profissão, do engenheiro nos próximos anos, no futuro próximo, em relação às demandas que o mercado tem para os futuros profissionais da área. Professor, eu gostaria de iniciar falando sobre... Hoje em dia a gente ouve falar muito sobre profissões do futuro. Como é que isso se aplica à engenharia? Falar do futuro dentro da engenharia é muito fácil, porque a engenharia, na verdade, ela é a profissão que molda o futuro, Então, a engenharia é a principal responsável por resolver as demandas da sociedade, e o futuro da sociedade está atrelado a essas problemáticas. Então, a engenharia ela é a principal ciência, que está focada justamente em propor soluções, investigar soluções que venham a sanar essas problemáticas. Então, dentro da engenharia, obviamente, a gente tem aí, nessa perspectiva futurista, a integração, das tecnologias dentro da área de atuação do engenheiro, que é fundamental hoje em dia para que a gente possa resolver os problemas complexos que a sociedade tem hoje, que envolvem diversas situações, desde mobilidade urbana, construção sustentável, entre outras situações, automação, seja ela industrial ou residencial, enfim, essas temáticas que a gente vai discutir aqui um pouco sobre elas no decorrer da nossa conversa. Mas falar de futuro é falar da engenharia, porque essa é a ciência que visa realmente resolver esses problemas que a sociedade sempre vai trazendo, e realmente falando de perspectiva, de futuro, a gente tem a engenharia aí como principal carro-chefe para liderar, as equipes e diversas outras áreas que possam agregar e resolver esses problemas da sociedade. Certo, professor, muito bom. Professor, temos a engenharia civil e a engenharia elétrica. Dentro delas, a gente tem aí diversas áreas. Eu gostaria de saber quais dessas áreas estão em mais destaque, estão em mais crescimento aí, na engenharia civil e na engenharia elétrica. Então, em relação às áreas de destaque na engenharia civil, principalmente, eu traria, uma delas seria a construção industrializada, Então, hoje as pessoas elas querem os resultados cada vez de forma mais rápida. Acho que isso está até impregnado um pouco na sociedade. A gente queria os resultados cada vez mais rápidos, as coisas acontecendo de uma maneira mais veloz. E para que haja esse ganho de produtividade nas construções, Sim. É necessário que haja essa industrialização da construção. O que essa industrialização é? É você conseguir construir realmente no ritmo de indústria, com as etapas cada vez mais planejadas e num tempo menor de execução. Como, por exemplo, falando da realidade de Caxias, a gente tem um exemplo de construção industrializada acontecendo na nossa cidade, no programa Minha Casa Minha Vida, os apartamentos que estão sendo construídos. Sim, são muitos, né, São muitos. Então, para que haja realmente a execução, materialização desses projetos em um curto espaço de tempo, é necessário que o engenheiro ele possa buscar soluções, e uma dessas soluções é a industrialização, é buscar processos construtivos que realmente imitem uma indústria, Então, o canteiro de obras vira um pátio industrial, com todas as etapas bem planejadas e segmentadas para que a evolução da obra ocorra de maneira mais rápida, E mais enxuta e mais sustentável também.
Uma outra área da engenharia civil é o BIM, né? O BIM, para quem não sabe, é a sigla para modelagem da informação da construção. Ou seja, eu vou trazer informações, vou trazer dados para dentro do processo de projeto e planejamento da obra, para que essa obra ocorra de maneira mais controlada, né? Então, a gente consegue hoje usar o BIM, por exemplo, para fazer medição de obra. A gente consegue simular uma construção antes dela ser realmente construída, Saber verificar como é que interferências. Vai ser entregue. Exatamente, saber como que essa obra vai ficar pronta depois de materializada, de construída, interferências que eu posso ter, por exemplo, eu estou aqui, o arquiteto ele pensa aqui num espaço, né, gourmetizado, com um mobiliário, com uma parede, e aí o engenheiro vai pensar a partir de instalações, e isso eu vou conseguir visualizar toda essa infraestrutura antes dela ser executada. Vai evitar, por exemplo, que você chegue lá na obra, se depare com um problema e tenha que quebrar a parede, tirar, refazer o projeto, retrabalho, isso leva tempo, e isso é gasto, né? A gente costuma ter um bordão na engenharia, né? Que tempo é dinheiro na engenharia. Então, quanto mais tempo você gasta, mais retrabalho você tem, mais desperdício, mais custo você tem, e isso vai de encontro à questão da sustentabilidade financeira da engenharia. E, por fim, uma terceira área da engenharia civil que eu daria destaque é uma área que eu, inclusive, atuo, que é a parte de perícias de engenharia, né? Infelizmente, hoje, a gente percebe que muitos profissionais acabam cometendo erros construtivos nas obras. Inclusive, o próprio Senado hoje está votando, tem um projeto de lei em tramitação para obrigar que determinados tipos de edificações façam esse tipo de investigação, passem por perícias, para que haja um profissional técnico verificando possíveis problemas construtivos, possíveis patologias das construções, que a gente costuma chamar, e emissão de laudos técnicos que atestem, né, que essa construção realmente ela está funcional, que ela está segura. Então, que ela pode ser feita naquele local também, se enquadra também nessa questão. Exatamente, que ela pode estar, né, servindo para aquela utilização que ela foi projetada, e diante disso é um mercado que vai crescer e tem crescido bastante, né? Tem tido cada vez mais demandas nessa área de perícias de engenharia. Então, da engenharia civil eu destacaria essas três áreas. Na elétrica, a gente tem aí crescendo bastante, principalmente no Nordeste, investimento da China de bilhões de reais em data centers, né? Esses data centers são grandes conglomerados de hacks, de dados, né? Que fazem com que haja uma demanda energética absurda, e para isso os chineses viram o Nordeste do Brasil como um incrível potencial. Por quê? Porque o que tem aqui no Nordeste demais, e que a gente sofre bastante, é com sol, né? Então, eles usam desse recurso natural que é o sol para produzir energia, né? Com energia solar, e também vento, né? No litoral nordestino a gente tem também um incrível potencial para geração de energia eólica. Então, eles aproveitam esse potencial justamente para fazer esse processo, né, de geração de energia. É uma demanda energética que a gente tem grande, né, para a produção e acúmulo desses dados. Então, é uma área que tem crescido bastante, tem bastante investimento aí previsto para os próximos anos no Nordeste, né? Então, a parte de energia renovável na engenharia elétrica só tem a crescer cada vez mais. A automação residencial e industrial. Hoje, todo projeto de alto padrão que a gente faz, que a gente constrói, o pessoal quer automatizar as residências, né? O ser humano, por natureza, quer o comodismo. Então, a gente tem que embutir nos nossos projetos a parte de automação residencial. Então, tem crescido bastante esse tipo de demanda também do pessoal da engenharia para engenharia elétrica. Então, eu diria essas áreas aí como destaques aí, pelo menos nos próximos anos. Professor, podemos afirmar que o mercado de trabalho ele está cada dia mais exigente, e diante dos avanços da tecnologia, a gente pode afirmar que a tecnologia na engenharia, tanto na civil como na elétrica, ela está cada vez mais presente. O engenheiro ele tem que estar apto a essas questões da tecnologia hoje em dia. Sem sombra de dúvidas, Andressa. Eu diria que num passado não tão distante, né,
o foco da engenharia e do mercado, né, era a procura de um engenheiro um pouco mais técnico, né, aquele engenheiro mais tradicional, né, mais calculista. E com o advento aí das tecnologias, é imprescindível que hoje o engenheiro ele tenha domínio dessas tecnologias para que ele possa se sobressair dentro do mercado, né? Então, ter domínio dos softwares que trabalham principalmente o BIM, né, é um diferencial. O engenheiro hoje ele tem que saber trabalhar com dados, ele tem que ser um cientista de dados, né, ele tem que saber trabalhar com essas informações que vão ser geradas através de relatórios, de dados de obra, né, de custos, enfim, todo um rol de informações que ele tem que saber tratar esses dados e tomar decisões, né? Então, o engenheiro ele passa de um profissional meramente calculista, puramente técnico, e ele precisa ter realmente, por conta do advento das tecnologias dentro da engenharia, um pensamento crítico reflexivo e tem que se basear em dados para tomar decisões. Por quê? Porque o engenheiro meramente calculista, as rotinas tecnológicas hoje, inclusive com o uso das inteligências artificiais, elas são rotinas já automatizadas. Os próprios softwares já calculam, né? Sim. Então, a gente tem os softwares como calculadoras. Então, o engenheiro somente calculista, hoje ele não serve mais para o mercado. Então, tem que ser um calculista. O domínio técnico, obviamente, é essencial, né? É inerente à profissão, que é uma profissão eminentemente técnica, mas ele tem que ir além. Ele tem que saber usar essas tecnologias em prol da produtividade, em prol de gerar resultados para suas construções, para os seus projetos, trabalhando nos eixos de sustentabilidade, nos eixos de tecnologia, nos eixos de inovação, que eu acho que hoje é o que faz total diferença profissional dentro da área e dentro do mercado competitivo que a gente vive hoje. Verdade, professor. Então quer dizer que na prática hoje em dia essa realidade ela não está mais em fase de transição. Esse cenário ele já é uma realidade hoje em dia na vida dos engenheiros. Já é uma realidade, né? Então o uso dessas tecnologias hoje em grandes construtoras que a gente presta serviço é uma realidade, né? Então hoje a gente presta serviço para empresas de outros estados, né? E aí recebemos levantamentos de grandes empreendimentos feitos por drones, né? Então, antigamente você tinha que ir lá com a trena, com aquela coisa mais, né, mais tradicional, medir, fazer as medições, anotar e tal. Hoje a gente tem tecnologia dos drones, por exemplo, que você consegue mapear toda uma edificação, você consegue fazer uma visita técnica em uma obra que está em outro local, né, em outro estado, em outra cidade, sem sair do seu escritório, né, do seu estado, né, da sua cidade. Então, esses dados chegam para você, você tem que saber realmente, como eu falei, tratar esses dados, analisar esses dados, né, materializar esses dados em projetos, em tomadas de decisões, para que a gente tenha, de fato, resultados significativos nas construções. Professor, você tocou num ponto interessante. Um dia eu ouvindo uma palestra, uma engenheira comentou sobre isso, como a tecnologia ela veio para ajudar todas as áreas, porque ela comentou que ela faz essa vistoria através das câmeras, vendo se o responsável pela obra eles estão realmente trabalhando, e isso faz todo sentido. Exatamente. Então, câmeras são instaladas nos canteiros, né, para que você faça o monitoramento. Então, às vezes não precisa estar indo lá todos os dias. Exatamente, às vezes naquela correria que todo engenheiro sabe como é, né, para quem não é engenheiro, a vida de engenheiro é uma loucura, né? Mas assim, é uma profissão que realmente hoje sem o uso da tecnologia você não tem produtividade. Se você não tem produtividade, você não tem lucro, né? Você não tem aí resultados significativos, né? Então, quanto mais tecnologia você usa no seu dia a dia profissional, né, mais produtividade você tem, mais resultados você tem, mais lucros, né? Obviamente que a gente não vive, né, só de trabalhar. Então, se você consegue fazer esse gerenciamento usando as tecnologias, você tem um ganho de produtividade gigantesco e aí faz todo o diferencial para cada vez mais você crescer dentro da profissão, né? Para vocês terem uma ideia, antigamente
me formei há 8 anos, então há 6 anos atrás, eu fazia laudo, demorava aí uma semana e meia para entregar, né? E aí hoje, com o uso da inteligência artificial, eu consigo fazer um laudo pericial em 2 dias, 3 dias. Já, muito rápido. dependendo do serviço, já consegui fazer até em um dia, né? Dependendo de como é que tá as minhas demandas também. E isso usando rotinas, né? Prompts de IA para ajudar nessa parte de redação mesmo do laudo, de construção, de estruturação, que isso a gente antigamente tinha que fazer de uma maneira mais manual, mais artesanal, e aí hoje a IA, né, você sabendo fazer o uso dessas ferramentas, você tem um ganho de produtividade muito grande, né? Então, eu acho que é nesse sentido, nessa linha que o engenheiro tem que saber hoje se portar e conduzir suas atividades profissionais. Certo, professor. Professor, mudando de assunto, o engenheiro de hoje em dia, ele precisa ir além da parte técnica, da teoria, para ter êxito aí, para ter um sucesso. E no Unifacema a gente vê bastante isso. Nos cursos de engenharia civil e engenharia elétrica, a parte prática, ela é muito real. Exatamente. Hoje, a gente procura realmente, além de formar tecnicamente profissional, a gente procura trazer o aluno para dentro do contexto dele regional, para dentro da comunidade, entender as problemáticas que acontecem na cidade dele, no estado dele, né, que ele vai ser demandado como profissional da engenharia, né? Então, nós temos que realmente levar o aluno, né, para essas demandas externas, e isso através dos nossos projetos integradores extensionistas, fazendo com que o aluno conheça essa realidade que ele vai enfrentar enquanto profissional. Então, essas situações, esses projetos simulam essas situações e preparam o aluno para a prática profissional, né? Enquanto futuros engenheiros, eles já vão ter essa visão dessas situações, vão ter contato com a comunidade e, de certa forma, também contribuir com esses projetos para a nossa sociedade. Né? Certo. Professor, a gente tocou aí no assunto dos acadêmicos, falando aí do curso do Unifacema. Essa vai gerar bastante interesse nos acadêmicos aí de engenharia civil e engenharia elétrica que ainda estão cursando. O que as empresas elas realmente procuram num engenheiro recém-formado? Assim, a depender do tipo de empresa ou da área que o recém-formado ele vai atuar, a empresa ela vai buscar diversas habilidades e competências que ele tem que desenvolver durante o curso, né? Então, eu diria, de maneira geral, sem especificar nenhuma área ou outra, tanto da engenharia civil quanto da engenharia elétrica, que tem que ser um profissional proativo, Sim. né? Tem que ser um profissional responsável, né? Tem que ser um profissional que tenha uma certa segurança naquilo que ele vai entregar para a empresa, né? Então, as empresas hoje, elas buscam os chamados donos fictícios, né? Então, muitas empresas de engenharia querem contratar um profissional de engenharia para que o cara, além de verificar os problemas, né, de uma determinada obra, de determinados projetos, que ele, além desses problemas que ele vai detectar, ele traga as soluções junto, né? Então, o profissional tem que ter o diferencial nesse sentido, de visualizar uma problemática, mas já apontar possíveis soluções, possíveis intervenções. Porque você vai ser demandado disso, né, enquanto profissional. Então, você tem que ter realmente outras soft skills, né, como conhecimento técnico realmente latente, né? Você tem que realmente se preparar tecnicamente, porque você vai trabalhar com equipes técnicas multidisciplinares. Então, trabalho em equipe é essencial. Você saber se comunicar bem é essencial hoje para qualquer engenheiro, né? O pessoal falava antigamente, eu via bastante na época de estudante, né? Engenheiro não sabe falar. Sim. Né? Quem é da área das exatas não sabe se comunicar muito bem. Tem medo de se expressar. Tem medo de se expressar. E hoje, não tem como você liderar equipes, você fazer gestão de pessoas sem se comunicar bem, né? Verdade. Então, você tem que saber se comunicar tanto tecnicamente como também com pessoas que você sabe que não tem o mesmo grau de formação seu, né? Dentro do material de obra, a gente tem pessoas em diversos níveis de escolaridade, e aí você tem que saber também ajustar a sua comunicação para que a comunicação seja eficaz. Se numa obra, se num projeto, né, você não consegue ser
eficaz na sua comunicação, se sua fala não é entendida, a sua equipe estará fadada a cometer erros dentro do processo. E erros dentro da engenharia causam sérios, graves problemas, né? Então, é importante que você, né, que está saindo para o mercado, vocês que estão formando aí na área de engenharia, desenvolvam, façam o curso de oratória, né, busquem formas de desenvolver essa comunicação, porque isso lá na frente faz total diferença na atuação profissional de vocês. Professor, e tudo isso que você falou, eu já ia fazer a próxima pergunta, que é essa questão do comportamento profissional. O que é que pesa mais no engenheiro hoje em dia? Se é a parte técnica ou o comportamento profissional? Eu diria que, colocando na balança, o comportamento se sobressai à técnica. Hoje o mercado, ele busca o engenheiro 4.0, que a gente chama, né? Na minha época era o 3.0, né? Hoje já é o 4.0. Então, o engenheiro hoje ele tem que ir além do domínio técnico. Como eu falei, o domínio técnico ele é essencial. Mas o mercado ele requer pessoas que realmente busquem a parte humanística das pessoas, né? Que a pessoa veja realmente as situações, saiba fazer a gestão dessas situações de forma mais humanizada. Então, o engenheiro ele tem que realmente ser mais humanizado e ter o pensamento crítico reflexivo e tomar decisões com base nessas análises, né? Então, você tem que saber fazer gestão de pessoas. Eu diria que o engenheiro hoje ele tem que estudar um pouco de psicologia também, né? Entender por que o cara não está produzindo daquela forma, né? Aí entra mais uma vez na parte de comunicação, né? Fazer a comunicação assertiva, para que ele seja realmente um líder, né? Ele seja um gestor líder, não seja um chefe, né? Como o pessoal fala. Então, e fazendo isso, certamente você terá sucesso na sua carreira dentro da engenharia. Então, acho que hoje o mercado ele pede mais dessa questão humana do que da técnica. Sim. Professor, o que os acadêmicos eles podem estar fazendo aí durante a graduação para se destacar enquanto alunos? Enquanto aluno, né, eu vou falar da minha experiência enquanto aluno, né? Claro que hoje já muda muito a perspectiva, a gente tem outro perfil de aluno, mas a instituição de ensino, as instituições de educação superior, elas trazem diversas possibilidades para que o aluno se desenvolva ao longo da graduação. É importante que o aluno use dessas possibilidades para a construção do seu perfil profissional. Eu falo muito isso com meus alunos das engenharias aqui do Unifacema. Pessoal, utilizem as responsabilidades sociais, participem dos cursos livres, participem de monitorias, participem das palestras, enfim, participem de tudo que a instituição oferece para vocês, porque isso vai fazer com que vocês construam, né? E aí falando nos termos da engenharia, né? Tijolo por tijolo, você vai criando ali, realmente construindo o seu perfil profissional. Isso faz toda a diferença, né? Então, participar de todas essas atividades acadêmicas faz toda a diferença lá na frente e traz mais segurança, né? Quando você se forma. Você teve diversas experiências durante a graduação que vão consolidar a sua formação profissional. E o estágio. O estágio é essencial na engenharia. Você ter o contato com a prática desde os primeiros semestres, e aí a instituição, né, eu enquanto coordenador do network que a gente tem, graças a Deus, muitos dos nossos alunos já começam a estagiar muito cedo, né? E a gente faz essas indicações, né? Esses contatos para que os alunos possam realmente já estagiar desde cedo, né? Estágios, inclusive, remunerados, né? Os alunos ganham bolsa para estagiar e construindo, né, dentro da academia a parte teórica, com um pouco de prática, e lá fora, nos estágios, consolidando todo esse conhecimento que ele adquire aqui dentro dos muros da instituição. Professor, e para finalizar o nosso podcast, qual o conselho que você daria para quem deseja, para quem tem um sonho de cursar engenharia civil e engenharia elétrica? Você que deseja ser um engenheiro, você que deseja
fazer diferença para a sociedade, que é isso que o engenheiro faz. Ele constrói sonhos, ele molda a sociedade, ele resolve problemas. Se você aí que está nos ouvindo é uma pessoa que gosta de resolver problemas, independentemente de ser um excelente aluno em matemática, em física, a engenharia, pessoal, ela não é só isso. Como eu falei, a engenharia, ela hoje requer um profissional com diversas habilidades, não só habilidades técnicas, né? Então, você que tem esse perfil, que deseja se tornar engenheiro, eu acho que você tem que realmente buscar conhecer um pouco da profissão, né? A engenharia civil não é só construção, não é só obra. A engenharia elétrica não é só linha de transmissão de energia, poste de iluminação. Essas engenharias, elas têm diversas áreas de atuação. E eu convido você, né, a conhecer essas áreas, né, conhecer os cursos, né, e eu me coloco à disposição, caso você queira entender um pouco mais sobre os cursos, entender as áreas de atuação. A gente está aqui no Unifacema para vir recebê-los e esperamos que futuramente vocês se tornem nossos alunos aqui dentro da nossa instituição. Professor, a gente chegou no final do nosso podcast. Eu queria agradecer a sua participação e a sua disponibilidade para esclarecer aí mais sobre o futuro das profissões e o que o mercado de trabalho realmente espera dos engenheiros hoje em dia. Eu que agradeço a oportunidade de falar dessa linda profissão que é a engenharia, né? Sempre falo para os alunos, né? A profissão de engenharia, né? Você ser engenheiro é extremamente gratificante. E falar da minha profissão, para mim, é sempre oportuno, sempre gratificante. Poder incentivar outras pessoas a entrar na área, né? É uma área que vai ser cada vez mais demandada dentro do nosso país, dentro do mundo inteiro. O mundo precisa de engenheiros. E esse foi mais um episódio do podcast do Unifacema. Obrigado pela sua companhia e até o próximo episódio.